Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje, o nosso episódio, nesta oportunidade, vai trazer um tema que volta e meia chama a atenção daqueles que nos procuram. Gilberto, quais são os limites, né? E essa pergunta me é feita tanto pelos alunos, quanto pelos consulentes, pelos colegas da profissão, né? E perguntando, Gilberto, qual é o limite para enquadrar um produto? Basta que a NCM seja a mesma e a destinação? Sim, porque nós temos situações diversas, por exemplo, a mangueira. A mangueira tanto pode ser usada na construção civil, quanto pode ser usada em residências. E aí, em sendo usada para residência, ela não estaria sujeita aí à substituição tributária? Sim, não. A resposta é depende. Né? Por que depende? Primeiro, depende da legislação especificamente. Né? No episódio anterior, nós tratamos aí da questão da substituição tributária em operação interestadual, que é dependente de protocolo ou convênio, né? E a gente sempre recomenda que faça-se a leitura do protocolo ou do convênio que deu a origem, que é onde nascem as determinações. Né? É bom lembrar que, à luz das regras de interpretação contidas lá nos artigos 96 a 112 do Código Tributário Nacional, né? E nós temos inclusive um curso de hermenêutica preparado já para lançamento, estamos trabalhando também num novo livro, já prometido para muita gente, sobre hermenêutica tributária para profissionais iniciantes. Então vamos aí trabalhando e neste ano, se tudo correr bem, ele vai para a edição, né? E quando tivermos o curso, certamente ele estará junto nos treinamentos. Mas, por que eu estou tratando de hermenêutica e de interpretação? Não se pode fazer a interpretação aleatória. A partir da regra do artigo 140 do convênio 142 de 2018, que é a regra geral da substituição tributária, e de todas as legislações dos estados, né, temos que observar o princípio da legalidade, ou seja, interpretação gramatical. Em alguns casos, o enquadramento é objetivo. O produto XYZ, né, é destinado a isso. Então, basta que o produto seja o produto e ele tem uma condição de per si que já o incluiria, entre aspas, na substituição tributária. Eu já explico entre aspas aqui. Né? Também temos uma interpretação subjetiva, que às vezes determina que o produto aplicado em determinadas circunstâncias. Né? Ora, aqui é que entra a explicação que eu fiz entre aspas aqui. Você não escapa da leitura do protocolo do convênio em operações interestaduais, não escapa da leitura da legislação interna, seja ela do estado em que você está ou do estado em que você vai comercializar, porque pode haver pequenos detalhes, e aí poderá haver conflito entre uma regra e outra, passível até de discussão, como nós já falamos em outra oportunidade, e inclusive trouxemos um comentário em algum momento, quando houver conflitos de competência, né, o convênio prevalece o protocolo, e aí é uma discussão jurídica, né? Mas, voltando aqui à questão do Estado e da consulta, o que nós temos a observar? Tá? Nós temos que ponderar, né? E a consulta que me refiro é a consulta 67 de 2025, né? Então, sempre nós estamos aí buscando algumas consultas interessantes. Quem me conhece de longa data deve lembrar, no início da minha carreira, há muito tempo atrás, eu costumo brincar em priscas eras, né? Lá no final da década de 80, nós escrevemos um regulamento comentado, anotado e remissivo, né? Quem quiser procurar vai ver a história do regulamento ACTO, né? Assessoria, consultoria, treinamento e orientação. E dali nós fizemos inúmeros amigos, porque tínhamos os colegas da Secretaria de Fazenda que eram usuários e nós atualizávamos. E o que eu fazia naquele regulamento é o que eu estou voltando a fazer hoje. Ler consultas para achar sempre entendimentos que trazem detalhes. E essa consulta em especial, a 67
de 2025, nós vamos colocar o link ali depois para vocês, ela traz uma observação muito interessante. Ora, além daquilo que a gente já aprendeu no convênio 142 de 2018, que eu repito, é a regra geral da substituição tributária, e da legislação de cada um dos estados, e é por isso que eu usei a expressão entre aspas lá, nós temos que fazer um enquadramento duplo. A descrição exata, sempre lembrando que não é mudando a NCM para escapar do problema que você vai resolvê-lo, aí você vai ter um problema com a Receita Federal de consulta, uma das últimas edições do nosso Momento Consulte, nós tratamos aí de mudança de NCMs, né, para aqueles que quiserem, né, no episódio 199, e aqui não haveria prejuízo. Agora, quando você muda o produto, você reclassifica por força de mudança, você tem que olhar o texto, porque ele vai trazer uma NCM, e depois a NCM nós vemos aí acompanhados a partir do convênio 92 de 2015, que hoje está incorporado ao convênio 142 de 2018, a criação do SEST, que é o Código de Especificação da Substituição Tributária. Atenção, mesmo que o produto seja retirado da substituição tributária, o SEST deve ser informado no arquivo XML, tá? E isso é uma regrinha de ouro, porque amanhã depois o Estado pode voltar a ter a substituição tributária. Nós falamos em retirada de produtos no último episódio, é conveniente fazermos esse comentário aqui também. Mas, de qualquer forma, repetimos, a descrição exata do produto tem que ser o mesmo. Repito, não é mudando a NCM para fugir da substituição que você resolve a situação. Senão você vai criar um problema com o IPI, com a NCM, com a classificação e até eventual fraude, né? Aí eu lembro a Lei 8.137/90, que você está disfarçando para uma situação, isso é crime, né? E a segunda, a NCM exata, né? Lembro certa feita, já contei essa história algumas vezes para vocês, uma colega lá de Santa Catarina nos indagou, Gilberto, à época, estou vendo aqui a substituição tributária de guardanapo. Eu vendo agora o papel toalha. Papel toalha, para quem não sabe, é aquilo que nós homens usamos de guardanapo em casa, de preguiça de ficar procurando o guardanapo. E a esposa dá pulos de 1,5 metro para cima, conforme o seu estágio de revolução, né, dizendo que existe guardanapo para isso, e de fato é mais barato, né? A função dele é outra. Ah, mas a NCM é a mesma. A NCM pode ser a mesma, mas a descrição é outra, é outro produto. E aqui eu repito, não nos iludamos na simulação, né? Mudar o nome do produto. Era margarina, passamos a chamar de creme vegetal. Para você ver, a formulação é rigorosamente a mesma coisa. Olha, o produto é outro. Aqui é que entra a resposta que foi dada na consulta 67. Eu vou tomar a liberdade, se vocês me permitirem, de ler alguns trechos, porque vocês vão entender a importância desta consulta. Então, a consulente, que está estabelecida lá em São Paulo, ela pode formular consulta para o Paraná, porque existe um protocolo entre o Paraná e São Paulo, no caso aqui é o protocolo 71/2011, o protocolo bilateral, né? Informa ser fabricante de bandejamento para encaminhamento dos cabos elétricos, chamados de leitos para cabos. Quem já visitou a atividade industrial, empresas de grande porte, sabe que existem calhas desenvolvidas ou no teto, para que seja disposto, colocado, né, fiação, todo tipo de cabo, né? E chama aqui isso de leito para cabos. Leito no sentido de adormecimento, né, de estar. Eletrocalhas, canaletas, também dito perfilados, e acessórios, classificados, aqui ele fala o código 73089010, código que está lá no protocolo 71. E, considerando que o Paraná e São Paulo prevêem o regime de substituição, nas operações com material para andaimes, para armações, chamadas de cofragens, e aqui é uma dica, quando você não souber a explicação, a gente não tenha vergonha de procurar na internet o que significa, tá? E para escoramentos, inclusive armações prontas para estruturas de concreto armado, argamassa armada, eletrocalhas, perfilados de ferro fundido, ferro, aço, né? Próprios para a construção, exceto treliças de aço. E aí ele cita
a posição 44 do artigo 105 do nosso anexo, como tem que ser, né? O contribuinte de São Paulo, nesse caso, se torna contribuinte aqui do Paraná. O CEST é 10.048.00 e lá está descrito exatamente da forma como eu li para vocês. Uma dica é sempre fazer o comparativo entre a redação da TIP e a redação que está no convênio, no protocolo e na legislação. Por quê? Porque o fato de haver uma redação aqui não quer dizer que eles tenham pego todos os produtos. Às vezes o teu produto não está citado. Então você vai ver, há um conflito entre a redação da TIP e a redação da substituição tributária. E é exatamente o teu produto. Opa, por exclusão você não estaria sujeito à substituição tributária. Mas atenção, com os sinônimos, cai naquela linha da discussão, de mandioca, aipim, e assim por diante, que tem sinônimos. Então, muito cuidado com isso, porque isso pode variar de região para região. E é por isso que a nossa legislação, pelo menos o Regulamento do Paraná, ele é exauriente, ele, atendendo à Lei Complementar 95 de 98 e a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele é complementar, ele exagera, às vezes, nos sinônimos, para evitar qualquer tipo de ruído de interpretação. E, neste contexto, fica então a pergunta final. Tenho substituição tributária para os produtos leitos, especialmente leitos para cabo, a peça que suporta o cabo, que são suportes. O Estado começa a resposta apresentando a classificação, isso sempre vai fazer, fundamentando sua resposta, e aí começa dizendo, na parte final, que, olha, enfatize-se que o setor tem se manifestado no sentido de que a sujeição de um produto ao regime de substituição tributária depende de simultânea identidade no dispositivo regulamentar entre a descrição e a classificação, coisa que nós já falamos, e aqui está textualmente dito, não inovamos em nada. O consultor, que respondeu isso lá no Estado, também tomou o mesmo cuidado de supedanear a sua resposta, dizendo que são duas características. E eu digo que o CEST é um aditivo que ajuda você a identificar, e esse é um recurso que eu uso, bem como a redação que está na TIP propriamente dita. Já desenquadrei alguns produtos por um pequeno detalhe. Olha, o nome que está aqui excluiu aquele. Não era o caso do guardanapo e da papel toalha, porque a lei catarinense, a regulamentação catarinense, à época, falava em guardanapo. Então, duas coisas, a descrição e a NCM. Por isso, cuidado em não simular a descrição, como alguns o fazem, lembrando a Lei 8.137 de 90. Dizendo ainda que entre a descrição da mercadoria e a classificação da NCM, deve também, consulente, considerar, e olhem o cuidado aqui, gente, se as mercadorias foram desenvolvidas para uso no segmento econômico que se encontram arroladas no referido anexo regulamentar, ainda que sejam usados de forma diversa. É o exemplo da mangueira que eu citei. Se for desenvolver uma coisa, são usados para outra. Já comentamos aqui uma consulta, num momento consulte, em que o engenheiro da empresa desenvolveu o produto para uso, eu não me lembro se era em janela, e tinha lá um redutor de PI, e o destinatário começou a usar em portas. E ele discutiu assim, mas é para janela. Eu falei, olha, é sempre bom lembrar que existem situações na história mundial em que determinadas coisas são criadas para um fim e descobertas para uso genérico. Os que têm problema capilar, que não parece ser o meu caso, já deve ter ouvido falar de um produto chamado minoxidil, que foi desenvolvido para coração, quando se descobriu que ele começava a produzir pelos, cabelo. Hoje é usado também para tratamento de calvície, é a base, inclusive, de muitos produtos de estética e de recuperação capilar, quando é possível. Segundo produto que eu sempre cito o exemplo, a Coca-Cola. Ela foi criada, o inventor, inclusive, vendeu a patente para quem desenvolveu o que é a Coca-Cola hoje, criou um xarope, ele era farmacêutico.
né, para desenvolver as dores que ele tinha em função de problemas crônicos, e ele se tornou viciante, de fato, desenvolvido à base de coca, de folhas de coca. E aquilo, por ser desenvolvido à base de coca, era viciante. E o contador, que é quem deu a deixa para o empresário, falou, seu produto está sendo vendido em larga escala. Gente, naquela época não tinha o serviço americano de inspeção de medicamento, a nossa Anvisa aqui, né? E chegou-se à conclusão que era ajustar a fórmula para transformá-la num xarope de uso contínuo para satisfação e para bebida. Se transformou na Coca-Cola que é hoje, né? Ou veja, nasceu produto médico, virou produto de uso. O próprio Monjaro e outros que estão sendo usados hoje para emagrecimento, eles foram criados com finalidade para tratamento dos diabéticos. Quando descobriram que ele tinha uma função auxiliar de redução de peso, também acabou sendo adaptado. E um quarto caso que eu gostaria de citar, eu já comentei aqui também, há 30, 40 anos atrás, aqui no interior do Paraná, eu não lembro se é Londrina ou Paranaguá, Apucarana, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, inclusive, que era de lá e conviveu, disse que a parente, inclusive, que foi operada era parente dele. No meio da cirurgia, o médico, não conseguindo fechar o coração, olhou para a enfermeira e disse, olha, vá comprar Super Bond para mim. E ela olhou com aquele olho arregalado, como qualquer um de vocês deve estar fazendo. Falou, o que um médico maluco, no meio de uma cirurgia coronária, me pede para comprar Super Bond? Quando ele viu que a enfermeira ficou estática, ele disse, e traga aberta. Ela não discutiu. Chefe não pede, chefe manda, né? E saiu correndo porque havia um ser humano, né? E o médico estava preocupado com isso, né? E ela também. E ela já voltou, atônica, mas o médico, plena confiança, entregou, quando então ele colocou, segurou e colou o coração. Experimente usar Super Bond e colas equivalentes e deixe cair no dedo para você ver o estrago que faz. Hoje foi aperfeiçoado para liberar com sabão e água. Mas por que ele sabia disso? Hoje nós usamos Super Bond e colas aqui, estou fazendo merchan aqui de graça, mas infelizmente ou felizmente é uma cola conhecida, né? Ela foi desenvolvida na Segunda Guerra para colar ossos de soldados, para acelerar o processo de cola e de cicatrização. E o médico sabia disso. O fato de nós termos aproveitado, né, para uma outra finalidade significa dizer que o produto acabou cumprindo uma outra função. E um outro e último caso, só para deixar bem claro o que o nosso consultor felizmente colocou na consulta, é o exemplo de uma coisa chamada Roconet. O que é a Roconet? O exército israelense, hoje considerado um dos exércitos mais bem aparelhados do mundo, tecnologicamente avançado, não tinha recursos suficientes para colocar lunetas, né, de longo alcance nos fuzis, né, e desenvolveu um sistema de infravermelho, né, as lunetas usam laser, né, é diferente, é muito mais caro hoje, talvez nem tanto, hoje eles têm solução, em que eles apontavam e acendia a luz quando passava, né, um corpo humano. E aí você regula a temperatura de um corpo humano. Então, pessoas normalmente têm uma temperatura padrão, né? Nós somos homeotérmicos, não somos aí como cobras que são psilotérmicas, ratos, então ele não chamaria atenção. E você está chamando é porque o sensor está desregulado. O que isso deu origem? Aos sensores que nós temos em casa hoje para alarmes. Ou seja, você tem 5 casos para vocês em que um produto foi criado para algo e acabou sendo utilizado para outro. E é isso que o consultor da Secretaria de Fazenda chama atenção, né? Repito, né? Na consulta número 67 agora de 2025, do finalzinho do ano, de dezembro, dizendo que, olha, é importante observar, tá? Se ele não é utilizado de forma diversa, embora tenha sido criado por uma coisa, está sendo usado naquela atividade que tem substituição tributária. Resumo da ópera, ele jogou a responsabilidade para quem vai fazer o enquadramento.
Não tem advogado, não tem contador, não tem administrador, não tem classificador que vai resolver o problema de decisão. Isso é coisa que o empreendedor ou empresário tem que adotar. Então, você contador, você advogado, você administrador tem que levar isso à decisão de quem realmente assume os riscos, que é o empreendedor. E ainda, observa, para concluir o nosso bate-papo, registre-se ainda ser do contribuinte, notadamente do fabricante, que detém conhecimento técnico para tal, a identificação das finalidades para as quais determinada mercadoria foi concebida, bem como por sua classificação fiscal da NCM. Ou seja, olha, se você tem problemas, solicita ao fabricante. Olha o exemplo. Eu peguei um engenheiro que desenvolveu um determinado produto lá para janela e acabou sendo utilizado para a porta. Ou seja, o engenheiro, ele foi cartesiano e desenvolveu para aquilo, mas com o tempo se descobriu que podia para outras coisas. Ou seja, atirei num coelho e matei dois. Isso aqui pode acontecer. Por que isso é importante, gente? Aqui vem mais um exemplo. Nós gostamos sempre de ressaltar as nossas observações com comentários, que é o que faz o bojo da interpretação da hermenêutica, o que vem por trás, a história que circunda, toda a técnica, a regra, o procedimento de interpretação. O exemplo que nós gostamos sempre de observar, e aqui é fundamental que nós tenhamos em mente, é situações aí que envolvem coisas como essa que nós pegamos da janela e da porta, em que foram adaptadas. Mas o exemplo clássico aqui é aquela pomada, que o pessoal que gosta de jogar bola usa, eu não vou citar o nome também por uma questão de merchandising, mas ela foi desenvolvida para cavalo, então termina lá com H, horse, cavalo. E aí nós tínhamos pelo menos a substituição tributária de medicamentos. E as pessoas me perguntavam, olha, eu também uso esta pomada para pessoas. É lógico que a indústria que produziu desenvolveu uma fórmula específica para uso humano, porque a de cavalo ela é muito forte, a estrutura muscular de um cavalo é diferente, isso pode chegar a fazer mal para uma pessoa. Mas enquanto era só para cavalo, isso estava especificado na descrição técnica do produto, não tinha substituição tributária. Como foi desenvolvida para outro uso, passou a ter. Lógico, por quê? Porque a indústria interviu, falou, olha, não usem porque não dá, ou seja, especificação técnica. Isso é questão técnica. E aí, gente, entra a regrinha do artigo 109 e 110 do Código Tributário Nacional. E que, entre outras coisas tantas, dizem que não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. E aqui é um conceito técnico de engenharia que o consultor disse, ele foi muito feliz ao dizer, olha, finalidade que o fabricante der ao produto. O fabricante às vezes tem aquela, não se usa para isso, para aquilo outro. Se você está usando, não vai mudar. Ou seja, não é porque você usa indevidamente, sob contradição da orientação, inclusive, da indústria, que ele passará a ter substituição. Mas deixo bem claro, o consultor do Estado jogou a responsabilidade para você. E ainda diz aqui ao término, dizendo, olha, à vista das definições dadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, olha o cuidado que o consultor teve de ir lá na ABNT, pela NCM, e a descrição da mercadoria constante na transcrição da posição 44, além de tudo que eu disse, eletrocalhas, perfilados, ele termina dizendo, esclarece-se que cabe a consulente verificar, se o produto constante, na consulta, o leito para cabos, não se confunde com produtos descritos como eletrocalha e perfilado, sendo o produto com definição, formato e uso distinto dos citados na norma regulamentar, no caso de haver definição própria que identifique e diferencie esse produto dos demais.
não estarão submetidas à substituição tributária as operações com leito para carros. Ou seja, a resposta final, não tem. Todavia, tem isso, 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 isso. Ou seja, é uma resposta que ela pode parecer a alguns que é uma resposta de quem ficou em cima do muro, mas não, ele foi muito feliz. Ele usou a condição de direito de sobreposição que o direito tributário tem, instintivamente usou os artigos 109 e 110 do CTN, técnicas de interpretação, para dizer, olha, não cabe ao direito tributário dizer que isso tem ou não tem. Ele vai dizer, e a gente chama de subsunção, porque ele diz que o produto tal tem substituição tributária. E se você me garantir que este produto é este produto, por isso que ele jogou lá para a indústria, ele vai ter. Ou seja, eu me submeto à regra de substituição. Ou seja, aos mais afoitos, né, aos mais incautos, incultos e desatentos, poderá parecer que a consulta não respondeu. Não. A consulta foi brilhante. Ela deixou bem claro, dando a César o que é de César e dando ao contribuinte o que é do contribuinte. Cabe a você classificar, porque ele entende que há um limítrofe muito tênue. E aí é argumentação técnica. Laudo, parecer, eu já fiz casos aí envolvendo produtos da linha de desengripantes que tinham substituição tributária porque eram derivados de petróleo. E aí eu obtive um laudo do engenheiro químico formulador do produto, dizendo, de fato, ele é um desengripante, mas ele não é a base de petróleo. E como é que eu descobri isso? Ao ler a descrição, eu devolvi a pergunta ao engenheiro químico, à indústria. Escuta, esse produto tem que ser registrado na ANP? Não. Então não tem substituição, na época, né? Não tem substituição tributária, porque ele fala que é o produto derivado de petróleo. Claro que depois a legislação foi evoluindo. Então veja a importância técnica. Prevalece a opinião técnica. Quando houver marco regulatório, a mesma coisa. Certa feita no início do ICMS, eu fui solicitado a me posicionar para uma empresa que fazia monitoramento de cargas, veículos por satélite. E, início, lá nos idos de 1989, 80, né, quando começou o ICMS, olha, você está praticando serviço de comunicação, logo eu tenho que pagar o ICMS. E eu fui visitar e verifiquei que ele acompanhava com monitores, o tagzinho, né, ou tag, como preferirem, já era usado, instalado, né, que é o princípio hoje do GPS, que nós usamos, né, nos aplicativos de georreferenciamento e geolocalização. Eu disse, você tem canal de satélite próprio? Ele falou, não, mas você depende deles. Eu falei, sim, dependo. Eu alugo da companhia B, A, C, D, Y, o que quer que seja, né? Mas eu não tenho. Ótimo. Segunda pergunta, para você funcionar, você tem que ter autorização da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações? Não. Opa, quem é que define o que é serviço de comunicação? Artigo 109 e 110 CTN. Agência Nacional, existe um código de comunicação. Se a Agência Nacional não entende que isso é serviço de comunicação, o Estado não poderá fazê-lo. E é nessa linha que o nosso consultor, nesta consulta, né, que nós citamos para vocês, de forma até demorada, sobre leitos para cabos, deixa bem claro, olha, provavelmente não tenha, mas tome cuidado, porque realmente não está. Você pode simular nome, né? Eu tive casos aí, né, só para vocês terem uma ideia, o que é o simular nomes. Determinada vez eu estava numa determinada empresa, por razões óbvias, eu não posso revelar dados, né? E essa empresa, dando um treinamento, conversava com um engenheiro de produção, né? Que era um engenheiro eletricista, né? E a gente sempre diz que classificação, embora contador, advogado, qualquer um possa fazer, é sempre preferível que um engenheiro, né? Que um profissional de compras, de vendas, faça, porque ele conhece muito mais o produto. E ele disse, olha, eu recebo este produto, né? Para uso em água, não vou entrar no mérito, né? De uma determinada empresa, e este outro produto de uma outra empresa de dois estados distintos. Mas eles vêm com NCMs distintas. E aí eu perguntei, e tá aí? Porque um dizia que era eletrônico e o outro era elétrico. Na minha leiga opinião, eu sou leigo, o técnico é ele, falou, a diferença, olha, neste caso não há diferença nenhuma. É como a diferença entre portão com motor elétrico ou eletrônico.
Eles têm a mesma função. A diferença é que o motor eletrônico, ele te dá uma variação de sinal muito maior para evitar que outros controles abram o seu portão inadvertidamente ou intencionalmente, né? Falou, ó, neste caso são rigorosamente o mesmo produto. É claro que pode fazer diferença, mas olhe para quem eu perguntei, para o engenheiro eletricista. Eles são a mesma coisa. Eles apenas mudaram o nome para evitar que um produto caísse na substituição tributária. Ele até aumentou o IPI, muito pouco, mas o ganho da substituição tributária foi monstruosa. Se ele fazia isso, né, com intenção ou não, era outra história. Então, muito cuidado com a classificação, muito cuidado com o entendimento, porque quando eu falei de Anatel, quando eu falei de tecnicismo aqui, eu falei em marco regulatório, eu falei em tecnicidade. E a lei 109 e 110 não está aí para alterar esses conceitos. Ela apenas diz, ó, se o produto é isso, ele tem. Se não tem, não tem. Dabo facto, dabo tibius. Se tal fato, é título direito. Por isso que a gente chama de direito tributário de sobreposição. Ele se sobrepõe. E a consulta, como eu disse, foi muito feliz. Não ficou em cima do muro. Foi um exemplo que merece, sim, ser observado. Você gostou? Se você gostou desta nossa conversinha, desse bate-papo, que acabou se alongando, eu sei, mas é um papo que eu tenho com vocês, você toma liberdade. Eu sei que tem gente que não gosta e não fica até o final, né? Mas fique à vontade para você comentar, compartilhar, curtir. Mais que isso, se você ainda não é inscrito, clica ali para você se inscrever. E você tendo interesse, tendo sugestões, nós temos algumas pautas aqui que nós vamos acompanhar em breve para falar, né? Que são sugestões de nossos assistentes. Você tem dois jeitos de fazer isso. Você pode comentar aqui embaixo, criticar, comentar, sugerir, né? Tem um espaço, ou então mandar no nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Né? De resto, nos acompanhe aqui nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, né? Tanto da Consulte quanto do nosso pessoal, tá bom? Gente, até a próxima. Tchau!